Nós temos um tema muito legal para hoje. O Espírito Santo começou a falar muito forte comigo sobre esse tema, né? Pode jogar, aleluia, fechado para balanço. Olha para o seu irmão e diz assim: é um tempo em que nós precisamos. Eu não sei se você já viu essa fachada, às vezes as placas são colocadas nos comércios, né? Aí você olha lá, está fechado para balanço. Sabe, é um momento em que a gente vai talvez passar, né, para ver o que se perdeu, o que se ganhou, qual é o estoque que temos, não é isso? E na nossa vida espiritual, o que nós podíamos fazer? Fechar para fazer um balanço, para ver como é que você está, como é que está a sua casa, a sua família, a sua vida. Meu Deus, eu fiquei pensando, quando o Senhor trouxe para mim esse tema, nessas vertentes que nascem, né? Nessa necessidade de nós começarmos a pensar muito sobre o que nós podemos fazer para ter, né, a nossa vida posicionada. Eu quero muito que você entenda hoje o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao nosso coração, falar conosco e nos ensinar. Então, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre o amor e o cuidado. Olha para o seu irmão e diz para ele: o amor e o cuidado. Algo muito importante que a gente com certeza pode levar para fazer um balanço geral da nossa vida como está. E eu quero muito mais de te dar conhecimentos de princípios, que eu quero trabalhar com você hoje, verdades. Eu quero dar a você um posicionamento, sabe para quê? Porque eu quero gerar dentro de você uma certeza de que você já escolheu o melhor caminho, que é justamente amar as pessoas e cuidar bem delas. Eu quero fechar esse ano de 2018 crendo nisso, posicionado e vivendo a verdade. Mas para isso nós precisamos ir para esse texto que está em Mateus capítulo 24, verso 12 e verso 13. Esse texto falou muito comigo, falou muito ao meu coração, ministrou muito profundo a mim. E eu creio que esse texto é para mim e para você hoje. Sabe por quê? Porque a gente tem vivido essa realidade em todos os aspectos da nossa vida. É impressionante como verdadeiramente isso cai assim como uma luva. E a gente começa a ver esse texto e fica pensando, isso pode ser uma grande verdade, que às vezes está batendo na nossa porta. Olha só o que está escrito aí em Mateus, capítulo 24, verso 12 e o verso 13. A Bíblia está dizendo aí algo muito interessante. Diz: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muito esfriará. Meu Deus, olha para o seu irmão assim, cuidado com isso, porque ele está dizendo assim: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos pode se esfriar. Mas, olha para o seu irmão e diz assim para ele: mas quem ficar firme até o fim será salvo. Aleluia. Meu Deus, o que Deus está falando para mim e para você hoje? Ele diz assim: olha, o amor, ele está dizendo assim, o amor pode ficar gelado. O amor pode ficar gelado. E eu vou falar uma coisa para você, querido. Na caminhada da vida, nós encontramos com muitas lutas, problemas, desânimos. Sabe, pessoas com medo, inseguras. Eu tenho caminhado por aí, conversado com pessoas, e às vezes a gente encontra pessoas assim, nós deparamos com pessoas assim. E quando nós começamos a conversar com essas pessoas, as crises delas, geralmente, elas ficam frias por causa do amor que foi ficando gelado e a pessoa foi se perdendo na caminhada. Eu já me deparei com tantas pessoas assim.
com tantas pessoas que estão assim na caminhada. E hoje, para fazer um balanço, para você fechar e ter esses 16 dias que virão pela frente, talvez fazendo uma avaliação, é importante você olhar para isso. É importante você começar a ver que as crises dessas pessoas é porque elas geralmente estão frias no amor. Às vezes a gente depara com pessoas que estão em crise, e a gente vai puxar o histórico, e a gente percebe que essas pessoas se esfriaram no amor. Elas não conseguem mais amar as pessoas como elas precisariam amar. Então a gente vê quantos potenciais poderiam estar produzindo muito mais, mas às vezes estão estacionados, porque esfriou, porque está frio. E se você perder o referencial, queridos, do amor, você vai perder muita coisa na sua vida. Você pode perder a identidade. Você pode perder a identidade. Eu fico pensando assim, na vida do Pedro. Sabe uma coisa? Lembra lá do Pedro, quando ele estava lavando as redes? A Bíblia relata lá que Jesus esteve com Pedro naquele momento. 1 Pedro capítulo 5, verso 2 ao verso 4. Conta a história. Conta a história. Então Pedro está ali lavando as redes, e Jesus chega e diz assim: Pedro, eu quero o seu barco, para que eu possa agora pregar, falar do amor de Jesus para as pessoas. Imagina que o Pedro aqui poderia dizer assim: não, eu passei a noite todinha tentando, frustrei por causa de situação, e agora o Senhor está me pedindo uma coisa. Mas o Pedro foi comovido por uma coisa chamada amor e cuidado. E aí, por causa disso, olha o que veio para a vida de Pedro. Lá na frente vem essa ideia de Jesus para a vida dele: aconselho que cuide bem do rebanho que Deus lhe deu, e faça isso de boa vontade, Pedro. Olha o que Jesus começa a falar para ele: como Deus quer, e não de má vontade. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Meu Deus, dá para entender isso? Dá para entender isso? Não procure dominar os que foram entregues aos seus cuidados. Ele diz mais: mas sejam um exemplo para o rebanho, e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a gloriosa coroa que nunca perde o seu brilho. Meu Deus, isso é para mim e para você. Olha para o seu irmão e diz assim: você é um pastor, chamado para cuidar de rebanho, de vidas. E isso não é por dinheiro, não é para ter lucro, mas é para amar as pessoas de verdade. Meu amado, o grande segredo é esse. É que uma igreja que está vivendo essa verdade, ela vai ser dominada pelo entendimento de que o amor às ovelhas está muito maior do que o amor ao dinheiro. É o chamado meu e você. Não tem como viver essa chamada se não vivendo o amor como Jesus nos ama. Saiba disso. Eu quero assim levava você a entender essa verdade. Essa é a base da nossa chamada. Mateus 22, 37 a 39. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, e de toda a alma, e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o seguinte é esse. O segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Meu Deus, aqui nós começamos a entrar em crise. A coisa complica aqui. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você: amar a Deus é muito fácil, sim ou não? É fácil amar a Deus. Ele dá o que você precisa, Ele te ama, Ele não complica muito a sua vida. Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele está sempre pronto para te ajudar.
Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Amar os outros, agora, aí começa a complicar. Porque amar os outros, eu tenho que começar a buscar justamente essa medida. Amar os outros como eu estou amando a mim mesmo. E aí é a grande questão, como é que você se ama? Como é que você se ama? E aí esse amor tem que se estender a outros. Amar a Deus é muito fácil. Porque de Deus vem o poder, vem a santidade. Deus é santo, você não vai ter muito problema com Deus. Porque Ele é santo. De Deus vem a pureza, vem a misericórdia, a bondade. Mas Jesus, Ele está nos levando a um desafio verdadeiro, muito grande. E fazendo um teste comigo e com você, para amarmos aos outros. Aqui Jesus começa a nos levar a viver aquilo que verdadeiramente Ele tem para nós. E aí, meu amado, olha o que está escrito em João 13,15, diz assim: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Sabe o que Jesus está dizendo? Só façam aquilo que eu fiz. Jesus, Ele foi aquela pessoa que cuidou, que amou, que zelou, que estava sempre pronto. Jesus é o maior exemplo de amor e cuidado que nós podemos ter na nossa vida, sim ou não? É a verdade. E para vivermos essa visão de amor e cuidado, só é possível se nós não formos egoístas. Para viver essa visão, nós temos que sermos servos de Deus, de verdade. Sermos servos para servir as pessoas, dar o ombro para que os outros possam andar junto de nós, dar a mão para as pessoas. Eu vou fazer 2 perguntas para você hoje, nessa noite. Eu espero que você possa responder essa pergunta lá dentro do seu coração. Não precisa nem levantar a mão e dizer assim, eu quero responder de voz alta. Mas a pergunta que eu quero fazer a você é: quantas pessoas você parou de amar? Meu Deus. Quantas pessoas você parou de amar? Porque às vezes surgiu alguma intercorrência, alguma situação, alguma guerra, alguma dificuldade, e por causa disso você parou de amar essa pessoa. Será que Jesus faria isso? A segunda pergunta é: quem você parou de amar? Porque essa pessoa certamente tem um nome. Isso é muito sério. Essa pergunta é para gerar crise dentro de você. Sabe, essa pergunta é para que você seja realmente sincero. A sua sinceridade vai fazer você lembrar de pessoas que vão precisar que você ame mais. Que você possa andar talvez a 2ª milha. Eu quero te levar para algumas maneiras de como Jesus amou, e talvez seja como você também precisa amar. E eu quero levar você a entender, pelo esse texto que lemos, esse último texto que eu acabei de ler com você, que está dizendo que assim como eu fiz, próprio Senhor Jesus falando, assim como eu fiz, é para vocês também fazerem. Ele está dizendo assim, olha, assim como eu tenho feito, eu quero que vocês também façam. Cuidem das pessoas, amem as pessoas. E quem entender que isso é um mandamento, meu Deus, você vai começar a cumprir isso. Então eu quero te levar a entender essa verdade. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: aceite os outros como eles são. Olhe para o seu irmão e diz assim: eu preciso te aceitar como você é. Bonito, mas também com alguns defeitos, com algumas rugas, algumas dificuldades. Sim ou não? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te aceita como você é. Jesus, Ele aceita você como você é. Olha, nós damos muito trabalho para Jesus. Talvez Ele não concorde com o que você faz ou vive. Entenda bem isso. Mas Ele não parou de te amar porque você errou, porque você falhou, porque você pisou na bola. Ele não parou de te amar.
Imagina se Jesus não parou de te amar, quem sou eu para parar de te amar por causa de algum defeito? Olha para o teu irmão e diz assim: é uma grande verdade, precisa se cumprir. Sabe por que eu estou falando isso? Lembra da prostituta, que todo mundo queria jogar a pedra lá? E Jesus chegou e disse assim: quem não tiver nenhum pecado, lance a pedra. Todo mundo parou, porque estava todo mundo com erros na sua vida, e o histórico de todo mundo Jesus tinha na mão, porque ele é Deus e Senhor. Só que no final de tudo, Jesus corrige aquela mulher e diz assim: olha, agora cuida, para você estar pisando muito na bola. Dá umas corrigidas aí, restaura o que precisa ser restaurado. E aí Jesus então envia aquela mulher, e Jesus parou para amar aquela mulher. Imagina isso, querido. Veja o que Jesus pode fazer. Aqui está o ponto. Você não precisa concordar com o que as pessoas fazem, mas amar a elas é um mandamento. Entende isso? Eu não preciso concordar com o que os outros estão fazendo de errado, mas amar essa pessoa é um mandamento. Jesus está dizendo assim: ame ao seu próximo, cuide dele. Irmão, nas andadas por aí nós temos visto tantas coisas, tantas dificuldades. O fato é que tem muita gente fechando a porta para o amor. Sabe por quê? Porque se os outros não correspondem na minha expectativa, já era. Geralmente eu tenho visto muitas pessoas assim. Se a pessoa não corresponde a essa pessoa, sério, não? Isso é muito sério. A gente tem que tomar mais cuidado, porque às vezes nós ficamos fazendo escolhas de quem nós devemos amar e de quem nós não devemos amar, sim ou não? É verdade. Esse é bonzinho, eu vou amar ele. Esse está pisando no meu calo, eu vou detonar com ele. E por causa disso, a gente começa a escolher. Só que tem uma coisa, eu não sei onde você aprendeu isso, porque isso não está na Bíblia. É sério. Eu não sei como você aprendeu, onde você está aprendendo isso. A Bíblia está dizendo que nós devemos amar. Jesus ensinou que devemos amar até os nossos inimigos. Entenda bem isso. Até aqueles que são inimigos nossos, nós precisamos amar eles. Pare de tentar mudar as pessoas. Ame elas, e elas poderão ser transformadas. Entenda bem isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoas poderão ser influenciadas, treinadas, inspiradas por causa do seu amor, do seu cuidado. Eu entendo que a vida funciona assim. Sabe de uma coisa? O próprio Jesus foi um exemplo de influência na vida de pessoas. Quando ele entra na casa do Zaqueu, a Bíblia diz que o Zaqueu era um pecador. Ele era muito problemático, e ele tinha rixa com muita gente, ele tinha dificuldade de relacionamento. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele vai e ama o Zaqueu. Jesus, ele faz algo que mudou o coração de Zaqueu, porque Jesus amou ele de uma forma profunda. Porque o amor constrange, querido, ao ponto do Zaqueu entender tal profundo era aquele amor, que ele diz: olha, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu quero corrigir o que eu estou errando, eu quero mudar a minha história. Meu Deus, dá para entender isso, queridos? Agora você, meu querido irmão, que está talvez sendo dado a você a oportunidade de você restaurar, de cuidar de alguém, de ministrar sobre a vida de uma pessoa. Quem sabe, às vezes a gente fica empurrando, porque a gente às vezes
quer deixar a coisa acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não gosto muito de o tempo resolve. Eu sou muito mais de tentar resolver a coisa. Sabe por quê? Se o tempo resolvesse, Deus não seria necessário. Entenda isso. Não dá para desse negócio de dar um tempo. Não. Procura uma solução. Procura uma forma de resolver. Diga glória a Deus. Porque é assim que Deus quer que você feche esse ano de 2018. Feche esse ano vivendo essa verdade. Segunda coisa, aprenda a valorizar os outros como Jesus te valoriza. Dá para entender isso? Olha só, se você recebeu a oportunidade de ser valorizado por Jesus, permita outros serem valorizados por você. Permita que outros também tenham a oportunidade. Lembra da viúva endividada? O que permitiu que ela recebesse a quantia do seu milagre? Lembra lá? Foi os relacionamentos que ela tinha com as pessoas. Ela estava de boa, porque se ela tivesse brigada com a vizinha do lado da esquerda, da direita, ela não podia buscar vasilha lá. Entenda isso. Muitas vezes nós estamos complicando as coisas. Relacionamento é muito importante. Então, querido, cure os seus relacionamentos. Restaure com as pessoas o que precisa ser restaurado. Sabe, se você grilou com um vizinho, meu Deus, meu vizinho, isso não vai gravar, tá? Depois tira. Meu vizinho me deu muito trabalho. Botava som alto. E eu fiquei só na intercessão, orando, pedindo Deus, dá oportunidade de falar do amor de Deus para esse rapaz. Me ensina a amar ele mais. É uma oportunidade. Irmãos, às vezes, Deus está dando uma situação para te dar uma oportunidade de amar mais. É ou não é verdade? Quantas vezes nós passamos por lutas, né, e guerras, e às vezes Deus está só nos dando oportunidade, talvez de amar mais aquele irmão, de se aproximar mais, dar um jeito de estar perto dele, ajudar ele em amor. Não estou dizendo que você tem que concordar com os erros. Eu estou falando que você precisa ir até essa pessoa, porque isso vai fazer toda a diferença. Quantos estão entendendo isso? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Terceira coisa, perdoe os outros como você foi perdoado. Olha para o seu irmão assim e diz: você sabia que Jesus perdoou todos os teus pecados? Ah, mas eu tinha muito pecado. Jesus perdoou todos. Uma das lutas de quem tem mágoa é que ele pode abrir a torneira do amor, mas o cano de esgoto não permite encher nunca aquela caixa, porque geralmente a mágoa ela é muito maior, e às vezes a gente tem tanta luta para perdoar. Gente, se você entender que isso é uma arma que o inimigo usa para tentar prender a nossa vida, aí você vai entender que quando você liberar essa pessoa no perdão, vai ter ajustes, vai ter restauração, vai ter mudança. Sabe de uma coisa? Perdoar é uma arte. Jesus fala sobre isso. Olha, uma coisa para que você entenda. Olha só o que está escrito aí em Lucas 17:3. A Bíblia fala aí de uma situação. Ele diz assim: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, você perdoa. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez ele vier e disser a você: me arrependo, então perdoe-o. Olha para o teu irmão e diz assim: mas 7 vezes ao dia? É isso aí, irmão. É por isso que nós temos que ter uma medida de perdão, de amor.
porque só quem ama vai perdoar. Eu fico pensando a gente em casamento, né, Luciano? Casamento é assim, a gente tem que viver debaixo do perdão todo dia, né? A esposa perdoando. Pensa num cara que pisa na bola. E as mulheres também, né? Aí, a Bíblia nos ensina que a gente tem que amar, perdoar. Meu Deus, sabe o que foi que aconteceu aí no verso 5? Os apóstolos, ouvindo o que Jesus estava falando, eles chegam e dizem para Jesus algo assim. Os apóstolos pediram ao Senhor: então, se é para perdoar assim, o Senhor tem que aumentar a nossa fé, porque o negócio não é fácil. Aumente a nossa fé. Meu Deus, o amor que inspira é um amor que perdoa. Grave isso aí, porque isso é muito bom. O amor que inspira é o amor que perdoa. Coloque isso no seu caderno para o ano de 2019. Talvez você vai ter que perdoar muito alguém que pisa no teu calo, que te coloca alguma dificuldade, alguma luta. Mas creia, Deus está aqui para te ajudar a vencer todos os obstáculos. Outra, e por última, a quarta coisa que eu quero te dar como ferramenta para que você possa vencer. Quarta coisa, acredite nas pessoas como Jesus acredita em você. Acredite nos outros. Sabe de uma coisa, querido? Quantas pessoas já erraram com você? Pois é, e vão continuar errando. Eu não sei se você consegue entender como eu estou entendendo. As pessoas vão errar, vão falhar e vão continuar errando. Às vezes a gente quer documentar e dizer assim, errou e acabou e tira né, da lista, não dou mais oportunidade. Meu Deus, às vezes as pessoas vão errar muito. Jesus, quando Pedro errou, porque você sabe que o Pedro passou por todo um processo. Quando Pedro errou várias vezes, sabe qual foi a atitude de Jesus? Dá uma nova chance. O Pedro está lá, depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele vai pescar e ainda leva uma multidão de discípulos com ele. Rapaz, o Pedro era muito cabra à toa, né? Ele vai então levando toda aquela equipe com ele pescar, porque ele estava desistindo de tudo, se frustrou, pensou, acabou para nós. O que eu estava esperando era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas ele morreu, parece que não vai ter nada para nós. Os sonhos foram frustrados ali. Mesmo cometendo esse tão grave erro, sabe o que Jesus fez para curar o coração de Pedro? Quando as mulheres vão lá no túmulo de Jesus, para verem se Jesus estava lá, aquele encontro marcante de Jesus ali com elas, ele manda um recado para Pedro, dizendo, olha, fala para Pedro e os demais, para irem me aguardar, porque eu estarei com eles. Dá para entender isso? Olha para o seu irmão assim, oportunidade. Quando ele manda esse recado, meu Deus do céu, ele manda direto a Pedro, fala para Pedro, eu acredito nele. Você pode dizer para o teu irmão que está do seu lado? Quantos discípulos têm pisado na bola com você? Você acredita neles ainda? Meu Deus, eu não sei o que você está entendendo, mas o que Deus está falando muito forte no meu coração, quantas vaciladas você cometeu, esse mês, quantos erros você
falhou, talvez pediu perdão a Jesus porque você falhou. Sabe o que ele fez? Ele disse: eu não vou te perdoar, você não merece ser perdoado. Será que foi isso? Jesus sempre está dizendo: você errou, mas eu te amo. Estou pronto para andar com você, para te ajudar, para te levantar, para te dar uma nova oportunidade. Você não vai ficar no chão. Eu tenho uma aliança com você. Às vezes, querido, nós quebramos as alianças. E isso é só uma coisa chamada egoísmo. O egoísmo é uma das coisas mais poderosas que concorre contra o amor. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. E eu vou falar uma coisa para você. Você lembra lá do Barnabé quando foi atrás de Paulo? Tanta pisada na bola que Paulo deu. E o Barnabé foi lá dizendo a ele: olha, eu quero te dar uma nova oportunidade. Sabe quem é Paulo? Todos os escritos praticamente do Novo Testamento foi esse homem que escreveu. Imagina se o Barnabé tivesse friado como os discípulos friaram. Esse Paulo dá muito trabalho, nós não vamos mais atrás dele, deixa ele ir para outro lugar, ele dá muita dificuldade. Irmão, eu acredito muito que quanto mais trabalho você der, muito mais será o seu ministério sobre a terra. Você foi escolhido para cumprir um propósito aqui na terra. E eu quero assim, nessa hora, fechar essa palavra com você, dizendo: o ano da oportunidade está chegando. Feche esse final de ano, fazendo concertos, fazendo uma avaliação, pensando no que você possa ter errado, no que você possa ter falhado com pessoas. Tenha um tempo, restaure o que precisa ser restaurado. Não fique mais se machucando por causa de uma situação ou outra, mas se levante, porque Deus quer curar você. Eu quero te pedir que agora levante-se da sua cadeira. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos.